Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos começar hoje mais uma resenha literária. E hoje a resenha é a segunda peça da nossa trilogia de Orestes. Se você não viu a primeira resenha, que é sobre o Agamemnon e o seu regresso da Guerra de Troia, clica aqui que você vai... acho que vai abrir um card aqui, você clica e assiste esta resenha. Muito interessante. E também porque você precisa assistir para você entender o que está acontecendo aqui. Não vou falar da resenha passada, clica aí e assista. Vou falar só do finalzinho, que é a motivação para essa segunda resenha, que é a segunda peça aqui, que é as Coéforas. Termina a peça Agamemnon e vem uma dúvida, né? Onde está a justiça no meio disso tudo que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que é o justo, né? Inclusive, Platão, no início da República, começa se perguntando sobre o que é a justiça, porque essa é uma pergunta fundamental para os gregos, sobre diversos aspectos, tanto do ponto de vista da ética, como do ponto de vista da política também. Justiça, para nós ocidentais, né, nomeamos desta maneira, a justiça é uma virtude cardeal. Das virtudes cardeais, meio que emanam, né, derivam todas as outras virtudes que nós temos. Inclusive a própria virtude da religião, por exemplo, que segundo, por exemplo, Tomás de Aquino, é uma virtude que devota à justiça, um ato de justiça. Então, é uma pergunta importante para os gregos. A piedade, por exemplo, também, que Platão escreve num de seus diálogos, é uma questão sobre a justiça. Específica num ponto, mas é sobre a justiça. Voltando aqui à nossa resenha, as Coéforas. Onde está a justiça? O que está acontecendo? Ninguém vai fazer nada depois do que Clitemnestra fez, do que Egisto também fez, o amante, afinal de contas. Duas vinganças, né? Veio uma resenha lá do Agamemnon. Então eles governam Argos, isso causa um certo transtorno para a cidade, porque Agamemnon volta da Guerra de Troia e ele traz da Guerra de Troia tesouros. Lembram que também tem uma resenha sobre a Ilíada? Quando ele vai para... Assista também, acho que vai abrir um card aqui. Assista também a resenha da Ilíada. Quando ele vai para a Guerra de Troia, Agamemnon é o chefe da expedição. Então ele vai nomeando quem faz alguma coisa, quem faz outra, qual cidade nós vamos saquear para poder ir chegar até a Guerra de Troia, até Ilíada, né, até a Troia, Ilion. Então ele volta com os presentes, no sentido de prêmio, né? Ó, fomos até lá, saqueamos, invadimos a cidade de Troia, recuperamos a Helena e voltamos com os tesouros, né, com os bens que lá ele conquista. Ele volta, o povo entra em delírio com ele, e aí ele é morto e a mulher Clitemnestra e o amante começam a usurpar e usufruir, gastar do seu tesouro. E o povo não gosta disso, o povo está insatisfeito. Tem uma figura importante nesse momento que surge na peça, que é a figura de Electra. Quem que é Electra? No cenário da família de Agamemnon, você tem Agamemnon e Clitemnestra, que eram casados. Você tem Electra, que é filha, e você tem aquela outra filha, se você assistir a resenha sobre o Agamemnon e sobre a Ilíada, você vai entender quem é essa outra filha, e tem Orestes, que é o filho mais novo. Electra, depois do cenário que acontece na casa de Argos, né, na casa de Agamemnon, ela pega Orestes e leva para ser cuidado por parentes, para que ele não pudesse conviver com isso tudo, não com o crime e com o adultério. Então, ela leva Orestes, mas depois de um tempo, ela começa a estimular Orestes para que o oráculo que foi dito por um dos deuses se cumprisse, né? Se não estou enganado, Apolo, você vai perceber isso na próxima resenha. Apolo diz o oráculo, né? O deus Apolo diz o oráculo que Orestes vai se vingar, né? Vai vingar o pai. E como é que acontece isso, né? Orestes fica meio perturbado com isso tudo, e Electra começa a estimular para que Orestes possa fazer isso acontecer. Mas como é que você permite? A nossa casa, nosso pai foi morto, esse cara está usurpando isso, a nossa mãe fez isso e tal. E tem essa turbulência. No teatro grego, a gente percebe isso, tem a figura do coro, né? Quem que é o coro? Né? O coro exerce a função da, das pessoas, né, como se fosse a opinião pública, né, a opinião pública em relação a isso tudo, e aqui também exerce uma espécie de consciência, né,
de tentativa de organizar os pensamentos de Electra para que ela possa instruir da melhor maneira o seu irmão. O coro, então, ajuda Electra nesse sentido. Electra vive na casa do seu pai, no palácio do seu pai, onde seria, então, princesa, né? Porque Agamemnon é rei de Argo, como uma escrava. Por causa de rivalizar com a sua mãe com relação a isso, não concordar com o que aconteceu. Então, ela se encontra com o seu irmão, é uma cena do encontro do irmão dela, por conta de a figura, ela não se lembra muito bem, de cabelos, né? Os cabelos seriam parecidos com aquele do irmão dela. Ela encontra então com o seu irmão, estimula o seu irmão para fazer a vingança acontecer. Orestes fica meio com medo disso, de fazer a vingança, né? de exercer a vingança, mas ele cede ao oráculo de que ele iria matar o pai, matar a mãe para vingar o pai, e faz isso. Só que não é simplesmente fazer isto, né? Ele pega, mata a mãe e o amante e joga sobre os dois o roupão que o pai estava usando quando foi morto. E chama os servos do palácio para ver, ó, o que aconteceu, né? Eles vão bater o olho no roupão e vão reconhecer que aquele roupão era o roupão que o pai usava no momento em que foi assassinado. E aí ele pega e fica meio com medo disso tudo, e o julgamento dos deuses pode vir. Há uma pergunta sobre a maldição, né, sobre o que acontece nessa casa, né? Uma casa que os parentes, né, os familiares se matam uns aos outros, e isso, a forma de pagar, né, de consertar a morte de um parente é matando outro parente, e isso causa uma certa turbulência na família, uma família de prestígio na Grécia. Afinal de contas, uma das grandes histórias da Grécia é a Guerra de Troia, a narrativa de Homero, e o chefe dessa expedição é o Agamemnon. Apesar de não ser o herói mais interessante, a Ilíada não conta a expedição que Agamemnon liderou, mas conta a ira de Aquiles, né? Você pode assistir aqui a resenha sobre a Ilíada, mas é uma figura importante nesse cenário, né? O seu irmão também, Menelau, rei de Esparta, também uma figura importante. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, comente, divulgue para outras pessoas, e na semana que vem a gente volta para falar das Eumênides, que é a terceira peça dessa trilogia, a trilogia de Orestes ou a Oresteia. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.